Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davidson Santana e estamos aqui de volta para trazer, esta playlist, que é uma série aqui com 4 vídeos, onde eu vou solucionar um exercício de revisão proposto para as minhas turmas presenciais. E aí eu vou agora iniciar com o problema de número 1, está aparecendo aí na tela para você, que é um probleminha de geometria. E ele diz assim, ó: uma escada com 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede e sua base se encontra a 3 metros da parede, como mostra a representação abaixo. Qual é o ângulo que essa escada forma com o solo? Preste atenção na pergunta, aqui no comando da questão a gente vai ter que dar como resposta o valor do ângulo que essa escada forma com o solo. O ângulo que ela forma com o solo. Isso vai ser dado em graus. E aí observe que eu tenho um triângulo retângulo, é aquele triângulo que apresenta aqui como maior ângulo interno um ângulo de 90 graus. E nesse caso, o teorema de Pitágoras não soluciona este problema, porque o teorema de Pitágoras somente ajuda a gente quando queremos encontrar comprimentos de lados. O que nós queremos aqui é a medida de um ângulo interno. E é o que nos resta como eliminação para usar uma estratégia de resolução é utilizar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E aí, se você não está lembrado, como é que a gente vai calcular essas razões trigonométricas, eu vou trazer aqui rapidamente um mnemônicozinho que ajuda na hora de responder, que é o... Deixa eu preparar ele aqui, que é o SOHCAHTOA. Então, SOHCAHTOA. E o que significa isso daqui? S de seno, tá? Então, seno, como é que eu calculo? Cateto oposto ao ângulo que eu quero, dividido pelo comprimento da hipotenusa. C de cosseno, cateto adjacente ao ângulo que eu estou trabalhando. Adjacente significa dizer aquele vizinho, o coladinho a ele, tá certo? O cateto, a medida desse cateto que está adjacente ao ângulo, dividido pela medida da hipotenusa do triângulo retângulo. Por fim, a tangente, ela é a razão onde a gente pega a medida do cateto oposto ao ângulo e divide pela medida do cateto adjacente. E aí observem que o ângulo que a gente deve dar como resposta ao seu comprimento é este ângulo aqui, que está marcado com uma interrogação. Eu vou chamar esse ângulo de D, tá certo? Você poderia chamar de qualquer outra letra aí, tá ok? Então, o ângulo D, qual das 3 razões trigonométricas eu vou precisar utilizar aqui para poder solucionar este problema? Observe que foi fornecido apenas o comprimento aqui da hipotenusa, 6 metros, e o comprimento do cateto que está ao lado do ângulo que a gente quer, ou seja, o cateto que está adjacente a ele. Então, a razão que relaciona cateto adjacente com hipotenusa é justamente essa daqui, o cosseno. Então, a gente vai calcular aqui o cosseno deste ângulo D. Então, cosseno de D vai ser a medida do cateto adjacente ao ângulo D. O cateto adjacente mede 3 metros, pela medida da hipotenusa, que é 6 metros. E aí, qual é o ângulo cujo cosseno é 3 sextos? E aí, vamos observar o seguinte. Tem uma tabelinha que relaciona as
três razões trigonométricas, os três valores, tá? Das razões trigonométricas, dos três arcos notáveis. Quem são esses arcos notáveis? E aí, os arcos são 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí, essa tabela, ela tem a medida do seno, do cosseno e da tangente desses três ângulos. E eu vou fazer aqui apenas o seno e o cosseno. Então, o seno, cosseno. Então, seno de 30 graus é 1/2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E, por fim, cosseno de 60 graus é 1/2. E aí, observe que nessa tabela eu não tenho nenhuma razão igual a 3/6. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma simplificada nesta minha razão, fazendo aqui uma simplificação dividindo os dois termos por 3. Com isso, eu vou encontrar 3 dividido para 3 dá 1, 6 dividido para 3 dá 2. Então, o cosseno do ângulo que eu quero é igual a 1/2. Aí eu vou observar aqui na tabela, linha do cosseno é esta. E aí, qual a linha que apresenta valor, qual a coluna que vai apresentar, que é melhor dizendo, valor 1/2. Neste caso, vai ser este valor aqui, que corresponde ao ângulo de 60 graus. Portanto, o ângulo que o problema pede, esse exercício aqui pede, é exatamente um ângulo de 60 graus, que é a resposta correta para este problema, ok? E aí, se você gostou da solução deste problema, deixa o teu like, tá? E não deixa de conferir os 3 próximos vídeos desta playlist. Valeu, até a próxima!